Olá amigo, olá amiga, é bom estar contigo, é bom partilhar estas lições do livro de Gênesis contigo. São lições que nos falam da criação e também da origem do povo de Deus. Eu convido-te a que partilhes quer o link da Rádio Tranquilidade, onde nos ouves, quer os nossos canais do YouTube ou Facebook, onde nos vês e ouves, porque ao fazeres isto, tu estás a contribuir para que mais pessoas possam conhecer um pouco da Palavra de Deus, especialmente desta história que nós temos estado a ver. Começámos a ver a história de Jacó, a semana passada começámos a ver a história de José, até o momento em que ele foi vendido para o Egito, e agora ali no Egito, depois de diversas peripécias daquela montanha russa, ele revela o sonho de Faraó e é colocado como governador do Egito. E podemos ver aqui como a fidelidade deste homem foi recompensada. Chegamos à nossa lição número 12, a penúltima lição, e vamos ver agora o encontro de José com os seus irmãos. Terminamos a lição da semana passada com José, como eu disse há bocado, a revelar o sonho a Faraó, aquelas 7 vacas gordas que eram engolidas pelas 7 vacas magras, significando 7 anos de abundância e posteriormente 7 anos de miséria, por falta de chuva, por falta de outras condições. José é então nomeado governador do Egito, uma função equivalente à de primeiro-ministro. E é essa nomeação que se refere o texto base da nossa lição no capítulo 41 e no verso 41, onde diz: Faraó continuou ainda, portanto ficas nomeado governador de todo o país do Egito. Faraó, ele próprio, um deus dentro do politeísmo egípcio, reconhece a revelação divina dada a José e que a solução apresentada por ele procede de Deus. Vê ainda o que dizem os versos 38 e 39 deste mesmo capítulo 41, Faraó falando. Então o Faraó disse aos seus conselheiros: seremos porventura capazes de encontrar um homem tão inspirado por Deus como este? Por isso declarou José: visto que Deus te deu a conhecer todas essas coisas, não há ninguém tão inteligente e sábio como tu. Apesar da revelação fantástica e da solução apresentada e também do reconhecimento de que a solução vinha de Deus, parece que Faraó e os seus conselheiros consideraram apenas as vantagens económicas dos conselhos que José dá. E eles preocupam-se então mais com esta solução económica do que com a providência dada pelo verdadeiro Deus para organizar aquilo. O que Deus fez com José, fez com muitos outros homens e mulheres do passado. E normalmente a expressão usada é a mesma. Vê a maneira como é descrito o que Deus diz, o que Deus fez com Salomão ao dar-lhe a sabedoria que lhe deu. Vamos a 1 de Reis no capítulo 3 e no verso 12, onde lemos: vou conceder-te o que me pedistes. Vou conceder-te sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de ti e nem terá depois de ti. De qualquer maneira, José fez o que devia ser feito. O mesmo que nós devemos fazer quando a solução para as dificuldades podem ser superadas e a solução vem de Deus e ela não vem de nós mesmos. Assim, com certeza, mediante a intervenção divina, pois Deus tinha um plano para a vida de José e para os seus descendentes e para os descendentes de seu pai, os primeiros 7 anos são de grande abundância, criando as condições para que depois possam enfrentar os 7 anos de seca essa, que não afeta só os seres humanos, afeta os animais também e tudo. O plano que José vai desenvolver vai fazer com que o Egito se torne como um celeiro, não só para o Egito, mas também para os povos que viviam ao redor. Jacó e a sua família acabam por ser afetados por essa seca. É ele, como patriarca da família, que ordena aos seus filhos que não fiquem parados, o texto é muito engraçado, e vão ao Egito para comprar o precioso cereal. Vê o que diz o verso 1 do capítulo 42. Jacó soube que no Egito se distribuíam rações de trigo e disse aos seus filhos: porque estão para aí a olhar uns para os outros. Jacó reconhece que os seus filhos estavam com pouca energia para fazer aquilo que era preciso fazer. É nestas circunstâncias que vemos os irmãos de José, sem o saberem, a cumprir a profecia
que foi mostrada no sonho de José que vimos a semana passada. No verso 6 do capítulo 42 diz-nos: José era quem mandava no país e era ele que determinava o trigo que se podia vender ao povo. Por isso, os irmãos de José foram apresentar-se diante dele, inclinando-se até ao chão. No desenrolar da história relatada no capítulo 42, vamos encontrar os irmãos de José a passar por parte daquilo que eles tinham feito o seu irmão passar. Vamos encontrá-los a suplicar a José quando este, portanto, mesmo tendo-os reconhecido, os acusa de serem espiões. Da mesma maneira que ele tinha suplicado quando os irmãos o tentaram matar e acabaram por vender. Mais tarde, encontram-se presos, na mesma situação que José tinha vivido antes de chegar a governador do Egito. Eles próprios reconhecem isso quando dizem, no verso 21 do capítulo 42. Mas iam comentando uns para com os outros: infelizmente somos agora castigados por causa do nosso irmão, pois quando ele estava em aflição e nos pediu compaixão, não fizemos caso dele. Por isso, caiu agora sobre nós esta desgraça. Sem dúvida que Deus usa este momento para fazer estes homens pensarem um pouco em tudo o que tinha acontecido cerca de 20 anos antes e reconhecer o seu grande erro. O verso 22 traz uma afirmação de Rúben, o que queria enganar os outros irmãos, não matando, pondo na cova para depois o devolver ao pai. Ele diz no verso 22 do capítulo 42, Rúben disse-lhes: eu bem vos disse que não fizessem mal ao rapaz, mas não me quiseram dar ouvidos. Agora estamos a responder pela sua morte. Muitas são as circunstâncias que Deus proporciona ao ser humano para que ele possa refletir nos seus atos e nos próprios. O Espírito Santo trabalha nos corações com uma função restauradora, tal como fez com os filhos de Jacó. Depende de nós ouvirmos a sua voz. Depende de nós atendermos aos seus apelos. Apesar de ter uma atitude dura com os seus irmãos, a atitude de José, que sofre por não se dar a conhecer, não é nada comparada com a atitude impiedosa que eles tinham tido para com ele. O arrependimento e mudança operada neles manifesta-se mais ainda nas respostas que dão a José quando estes lhe pede que vão buscar Benjamim, e também na resposta de Judá ao seu pai, como forma de garantir o regresso do seu filho mais novo. Este filho que era irmão de pai e mãe de José. Diz o verso 9 do capítulo 43, palavras de Judá: eu assumo a responsabilidade por ele e podes pedir-me contas se alguma coisa acontecer. Se eu não trouxer de novo à tua presença, considero-me culpado diante de ti por toda a minha vida. O que se passa no retorno deles ao Egito com Benjamim e no momento em que se dá a conhecer é digno do melhor drama de suspense cinematográfico. Numa prova de honestidade, eles informam o mordomo de José que o dinheiro lhes tinha sido devolvido e que estava na boca dos sacos. E mesmo depois de terem almoçado com José, sem este se dar a conhecer, e apesar do tratamento especial dado a Benjamim, só depois de nova prova aos seus irmãos, colocando no saco de Benjamim a sua taça e acusando-os de ladrões, obrigando-os assim a voltar e serem presos, é que José se dá a conhecer. Pelo meio, vemos como eles se prostram diante de José uma e outra vez, tal como no sonho. Vemos a defesa de Judá a favor de Benjamim e como ele se oferece para ficar como escravo no lugar do irmão mais novo, acusado de ter roubado a taça de José. Tudo demonstrando uma atitude de humildade. Pensando sempre no que tinham feito a José e no irmão mais novo e ainda no seu pai. Os versos 33 e 34 do capítulo 44 dizem-nos assim: por conseguinte, meu senhor, peço-lhe que me deixe ficar a mim como seu escravo, para que este rapaz possa voltar para casa com os seus irmãos. No verso 34, como é que eu posso ir ter com o meu pai sem levar o rapaz? Não quero ver a tristeza
que se abateria sobre o meu pai. Sabes, um dos piores resultados do pecado é o remorso. Quando o arrependimento é genuíno, mais do que o medo de encarar a verdade, se a pessoa é descoberta. Aqueles homens carregavam este remorso em si. Estes homens, tinham demorado a reconhecer o seu erro, mas eles tinham-no feito. E por isso, isto é restaurador. Sim, amigo, para Deus nunca é tarde para nos arrependermos. Para o ser humano pode ser por não ter tempo de o fazer, mas para Deus, que espera cada pecador como se fosse o único, nunca é tarde. Deus, qual Pai do Filho pródigo, aguarda ansioso o nosso regresso. É nesse momento de grande angústia para aqueles 10 homens, é nesse momento em que o inocente está a ponto de ser feito escravo, que o desenlace acontece. O capítulo 45 começa com esta revelação, com a revelação de José. Diz no verso 1, José já não conseguia conter mais a emoção. Por isso, ordenou a todos que estavam ali ao seu serviço, saiam da minha presença. E assim não ficou ninguém com ele, na altura em que José se deu a conhecer aos seus irmãos. Os irmãos não conseguem acreditar naquilo que estão a ouvir. José tem de repetir a sua revelação. Vê o que diz os versos 3 e 4 do capítulo 45. José disse então aos seus irmãos, eu sou José, o meu pai ainda está vivo. Mas eles nem conseguiram responder de tão assustados que estavam por estarem na sua presença. José insistiu, diz o verso 4. Aproximem-se mais, por favor. Eles aproximaram-se e José continuou. Eu sou José, o vosso irmão, que vocês venderam para o Egito. Eles não queriam acreditar. Talvez eles tenham tido de apalpar José para verem e terem a certeza que era José. José completa este momento supremo com uma afirmação que tem um duplo sentido. Por um lado, que ele não guarda qualquer ressentimento e por outro, que ele tinha sido o instrumento utilizado por Deus para o livramento da morte pela fome e para a sobrevivência daqueles que eram o cumprimento da promessa de Deus ao seu bisavô Abraão. Vê o que dizem os versos 7 e 8 do capítulo 45. Deus mandou-me, diz no verso 7, Deus mandou-me à vossa frente para garantir que a vossa descendência possa ter continuidade e para vos salvar a vida por um prodígio extraordinário. Não foram, portanto, vocês que me mandaram para aqui. Prestaste atenção? Foi Deus que me enviou e fez de mim como que um pai para Faraó, para dirigir todo o seu palácio e o governo e governar o Egito inteiro. José manda então buscar o seu pai, pois Faraó, uma vez que os egípcios detestavam os guardadores de gado, mas gostavam da sua carne e do seu leite, lhes dá o melhor da terra do Egito para que possam criar os seus rebanhos. Muitas vezes são necessárias peripécias que nós não compreendemos para as reconciliações acontecerem, para a mudança de atitude das pessoas ocorrer, para a conversão acontecer. Temos de esperar em Deus e não desistir de confiar nele. Se passas por um momento semelhante ao daqueles homens em relação a alguém, vai a Deus e Deus abrir-te as portas da mesma maneira que abriu para aqueles homens, para eles poderem reconciliar-se com o seu irmão. Querido Deus, obrigado pelo teu amor e obrigado por estas lições extraordinárias. Tu organizaste as coisas para que aqueles homens pudessem ter o livramento, pudessem não morrer de fome. Tu organizaste as coisas para que José fosse aquele homem que foi, salvando milhões e milhões de pessoas também. Tu és o mesmo Deus que nos pode ajudar, que me pode ajudar a mim, que pode ajudar esta amiga, este amigo. Vem, Senhor, abençoar-nos. Vem, Senhor, ajudar-nos. Dá-nos a tua paz. Dá-nos o teu cuidado. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar contigo. Foi bom partilhar esta lição contigo. E a semana que vem nós vamos ver a última lição. José chama o seu pai para o Egito. O seu pai, Jacó, ou Israel, como o seu nome tinha sido mudado, instala-se então no Egito. Nós vamos ver então o final, a parte final do livro de Gênesis. Um abraço
e encontramos-nos aqui então para a semana.